de hoje a gente vai começar a falar sobre matrizes, então é um novo assunto. Então vamos lá. Matrizes são tabelas organizadas em linhas e colunas como as que eu coloquei aqui nesses exemplos. Então, cada matriz vai ter um nome, que é uma letra aí do nosso alfabeto. Nesse primeiro exemplo eu chamei de matriz A, nesse segundo exemplo de matriz B. E vai ter sempre um número, x, outro número. Então, um número, x, outro número. O que esses números aqui eles vão indicar para a gente? Eles indicam a linha e a coluna, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que aquela matriz tem. O primeiro número indica sempre o número de linhas e o segundo número sempre o número de colunas. Então tá aqui, né? O primeiro número indica o número de linhas e o segundo número indica o número de colunas. Então a gente esqueceu uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Então, linha na horizontal, coluna na vertical. Então, 2 linhas e 3 colunas. De onde que vieram esses valores? Valores que eu peguei aleatoriamente como exemplo, né? Então a gente chama essa matriz com os elementos menos 1, 2, 1, 3, 0, menos 2 de matriz A. Então essa é a estrutura de uma matriz, né? Essa é assim que é a tabela. Então parênteses, grandão, e os números ali dentro. Então tem que ser nessa estrutura. Cada elemento da matriz vai ter um nome. Vai ser sempre relacionado ao nome da matriz. Então cada elemento da matriz vai ter um nome relacionado ao nome da própria matriz. O nome da matriz é uma letra maiúscula, A. O nome de cada elemento vai ser aquele nome da matriz, só que com letra minúscula. Então, Azinho, A minúsculo. E aí vai ser A e um número que vem depois. O que que esse número indica? Ele vai indicar a linha e a coluna que o elemento está. Por exemplo, aqui, o número menos 1, ele está na primeira linha e ele está na primeira coluna. Então, o nome que a gente vai dar para ele é A11. Esse primeiro número, ele indica a linha em que o elemento está e esse segundo número indica a coluna. Vamos ver, por exemplo, aqui o 2. Ó, ele está na segunda linha e ou melhor, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, a gente vai dar o nome de A12 para ele. Então, o 1 indica que ele está na primeira linha e o 2 indica que ele está na segunda coluna. O 1 aqui, esse 1, ele está na primeira linha e terceira coluna. Então, o nome que a gente vai dar para ele é A13. 1 indica a linha que ele está e o 3 indica a coluna. Então, a gente vai chamar 1 de A13. O 3, ele está na segunda linha e primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, a gente vai chamar ele de A21. Ele está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Depois o 0, ele está na segunda linha e segunda coluna. Então a gente vai chamar o 0 de A22. E por fim, o menos 2, ele está na segunda linha e terceira coluna. Então a gente vai chamar o menos 2 de A23. E aqui um outro exemplo. Uma outra matriz, que eu chamei de matriz B, ela tem 4 linhas e 2 colunas. Então, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2 colunas. E aí cada elemento tem um nome. Bzinho, o 1 é o B11, porque está na primeira linha, primeira coluna. O 3 é o B12, porque está na primeira linha e segunda coluna. Não vamos fazer todos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o menos 1. Ele está na primeira, segunda, terceira linha e primeira coluna. Então a gente vai chamar ele de B31. Ele está na terceira linha e primeira coluna. E por aí vai. Então essa é a nossa primeira parte aí sobre matrizes. Agora a gente vai ver tipos de matrizes. Dependendo da característica da matriz, a gente pode dar um nome diferente para ela. Por exemplo, se uma matriz, o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente pode chamar essa matriz de matriz quadrada. Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Quando a gente tem uma matriz quadrada, essa diagonal aqui, ó, vindo lá da esquerda para a direita, essa diagonal de valores, a gente pode chamar de diagonal principal. Eu vou colocar aqui, ó, diagonal principal. E aí aqui outra diagonal, olha só,
esta daqui, certo? Que vem da direita para a esquerda, a gente pode chamar de diagonal. Secundária. E só existe essa ideia de diagonal principal e diagonal secundária em matriz quadrada. Matriz retangular. Agora é quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas e tem esse lance aqui das diagonais. Matriz retangular, número de linhas diferente do número de colunas e não tem essa ideia de diagonal em matriz retangular. Matriz identidade. É uma matriz quadrada, deve ser uma matriz quadrada, em que o número de linhas, ou melhor, em que a diagonal principal, os elementos devem ser 1. Então, uma matriz identidade é uma matriz quadrada, em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal têm que ser iguais a 0. Então, matriz identidade, elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal são iguais a 0. Matriz nula, todos os elementos devem ser iguais a 0. Matriz nula não precisa necessariamente ser quadrada. Pode ser uma matriz quadrada, matriz nula? Pode ser, mas não necessariamente. E duas observações aqui embaixo. A gente diz que a matriz identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Como assim? Mais para frente a gente vai aprender a multiplicar duas matrizes. E aí a gente diz que a matriz identidade vai ser o elemento neutro. O que isso quer dizer? Que se eu pegar uma matriz A, uma matriz qualquer, e multiplicar pela identidade, vai dar como resultado aquela matriz inicial. Então, seja uma matriz C qualquer, eu multiplico ela pela identidade, o resultado vai dar a própria matriz C, devido à matriz identidade ser o elemento neutro na multiplicação de matrizes. E a gente diz que a matriz nula é o elemento neutro na soma de matrizes. Isso é, se eu somar uma matriz C qualquer com a matriz nula, o resultado vai dar a própria matriz C, certo? E aí a gente vai ver mais tipos de matrizes. Agora vamos ver mais 4 tipos de matrizes. Matriz transposta. Nomezinho para matriz transposta vai ser A elevado a T. Então, se for uma matriz B, a transposta dela vai ser B elevado a T. Se for uma matriz C, a transposta dessa matriz vai ser C elevado a T. Basicamente, a transposta de uma matriz é, resumindo, linha vira coluna e coluna vira linha. Por exemplo, se você tem essa matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, menos 1, 0, 2, 3, 4, 5. Se o exercício pede a transposta, é a primeira linha vira a primeira coluna, opa, só esqueci do menos 1, do negativo aqui. Primeira linha vira a primeira coluna, então menos 1, 0, 2 era a primeira linha, virou a primeira coluna, menos 1, 0, 2. Segunda linha era 3, 4, 5, vai virar a segunda coluna, 3, 4, 5. Então, primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna. Basicamente é isso, linha vira coluna, coluna vira linha. Depois, matriz oposta. Bem resumido, matriz oposta é só trocar o sinal. Símbolo para matriz oposta, menos ela. Então, se o exercício deu essa matriz A, menos 1, 2, 3, menos 4, se ele pede a matriz oposta, é só trocar o sinal dos elementos, que era positivo vira negativo e vice-versa. Então, menos 1 virou 1, 2 virou menos 2, 3 virou menos 3, menos 4 virou 4. Próximo tipo, matriz coluna. Basicona, matriz coluna significa que tem apenas uma coluna. Uma coluna só. Por exemplo, essa matriz 3 por 1. Ela tem 3 linhas e uma coluna. Matriz coluna pode ter qualquer quantidade de linhas, mas ela deve ter apenas uma coluna. Matriz linha é a matriz que possui apenas uma linha. Por exemplo, essa matriz 1 por 4. Uma linha e 4 colunas. Para ser uma matriz linha, tanto faz o número de colunas, mas uma matriz linha deve ter apenas uma linha. Então, matriz coluna deve ter apenas uma coluna. Matriz linha deve ter apenas uma linha. E é isso. Agora vamos falar de igualdade de matrizes. A gente diz que duas matrizes são iguais se os elementos de mesma posição são iguais. Isso quer dizer que para a gente ter duas matrizes iguais, o número de linhas e colunas de uma matriz deve ser igual ao número de linhas e colunas da outra matriz. Por exemplo, essas duas matrizes. A matriz A com os elementos 0, 1, 1, 3. Essa matriz B com os elementos 0, 1, 1, 3. Os elementos todos de mesma posição são iguais. Então quer dizer que essas duas matrizes são iguais.
Vamos ver como é que isso apareceria em um exercício. Determine o valor de x e y se as matrizes A, 2 por 3 com os elementos 2, aqui é 2 vezes x, 4 e 1, os elementos 2, 3 e 5, e a matriz B, também uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, com os elementos 10, 4 e 1, 2, y mais 1 e 5. Ele diz que essas matrizes, ele está afirmando, melhor, determine o valor de x e y dessas matrizes, e aí faltou aqui no enunciado, e ele diz o seguinte, ó, sabendo que A igual a B. Então faltou esse pedacinho aqui no enunciado. Determine o valor de x e y nessas matrizes, sabendo que A igual a B. Então ele tem que afirmar isso no exercício, ó, sabendo que A igual a B. Ou seja, sabendo que a matriz A é igual à matriz B. Então a gente pode pegar as duas matrizes e igualar. Como elas são iguais, os elementos de mesma posição são iguais. Então o elemento que está aqui na primeira linha, em primeira coluna, é o 2x. O elemento que está aqui na primeira linha, em primeira coluna, é o 10. Então a gente pode concluir, como as matrizes são iguais, que 2x é igual a 10. O 2 está multiplicando do outro lado, passou dividindo, então a gente conclui que o x vai dar igual a 5. E que mais? 3 está na segunda linha e segunda coluna. E aqui na segunda linha e segunda coluna é o y mais 1 que está. Então 3 é igual a y mais 1. Ou y mais 1 é igual a 3. 1 está somando do outro lado, subtraiu. Então a gente concluiu que... Então somou do outro lado, subtraiu. 3 menos 1, 2. Então y é igual a 2. Então, assim a gente descobre o valor de x e y. Vamos aprender como é que soma e subtrai duas matrizes. Para somar e subtrair duas matrizes, os elementos, basta você somar e subtrair os elementos que estão na mesma posição. Para somar e subtrair duas matrizes, basta somar ou subtrair os elementos que estão na mesma posição. Isso quer dizer que para a gente somar ou subtrair duas matrizes, o número de linhas ou o número de colunas delas tem que ser a mesma. A gente pode dizer assim, elas devem ter a mesma ordem. Quando eu falo devem ter a mesma ordem, quer dizer que elas devem ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Se não, não dá para a gente somar. Por exemplo, essa matriz A, 3 por 2. Só daria para eu somar essa matriz 3 por 2 por outra matriz 3 por 2. Se fosse, por exemplo, uma matriz 4 por 2, já não daria. Então elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ou, em outras palavras, eu posso dizer a mesma ordem. Então vamos fazer dois exemplos. Primeiro somando e depois subtraindo. Vamos ver como é que vai ficar. Primeiro somando as duas matrizes. É bem simples. É só somar os elementos que estão na mesma posição. Então, 3 mais 2, 5. Bem tranquilo. 2 somado com menos 1, 1. Menos 1 somado com 4, 3. 4 somado com 5, 9. 1 soma com 1, 2. E 2 soma com 2, 4. Então, bem tranquilo. Essa vai ser a soma das matrizes A e B. É só somar os elementos que estão na mesma posição. Agora, para subtrair, é a mesma ideia. Então, matriz A menos a matriz B. Então, é só subtrair os elementos que estão na mesma posição. Então, vai ficar 3 menos 2, 1. 2 menos menos 1, menos 1 fica mais 1. Então, 2 mais 1, 3. Menos 1 menos 4, menos 1 com menos 4 fica menos 5. 4 menos 5 fica menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Então, essa é a subtração entre duas matrizes. Então, assim que a gente faz soma e subtração de matrizes. Agora vamos ver como é que a gente faz para multiplicar um número real por uma matriz. Então, multiplicação de uma matriz por um número real. É bem simples. Basta multiplicar cada elemento da matriz pelo determinado número real. Por exemplo, olha só o exercício. Seja a matriz A 2 por 2 com os elementos menos 1, 2, 3 e 4. Determine 3 vezes a matriz A. Então é isso que quer dizer multiplicação de um número real
por uma matriz. Então, dado um número vezes uma matriz, como é que a gente faz isso? É bem simples, é só multiplicar o 3 por cada um dos elementos da matriz. Então, 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E acabou o exercício. Então, 3 vezes A deu como resultado essa matriz. E agora, essa é a última parte do conteúdo de matrizes. Depois, na próxima semana, a gente vai falar sobre determinantes, que é quase uma continuação de matrizes. É uma matéria relacionada a matrizes, certo? Então, agora a gente vai falar de multiplicação de matrizes. Primeiro, não dá para a gente multiplicar quaisquer matrizes. Só dá para a gente multiplicar matrizes em que o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Lembra, o primeiro número indica o número de linhas, o segundo número indica o número de colunas da matriz, né? Aqui eu não estou usando números, eu estou representando de uma maneira geral. Então, a gente só consegue multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda matriz. Ok, e aí qual vai ser o resultado? Vai ser uma outra matriz, que eu chamei de matriz C. E qual é o número de linhas e o número de colunas dessa matriz resultante? O número de linhas dessa matriz resultante vai ser o número de linhas da primeira matriz, M. E o número de colunas da matriz resultante vai ser o número de colunas da segunda matriz, certo? Uma observação é que a gente disse que a multiplicação de matrizes não é comutativa, ou seja, se eu faço a matriz A vezes B, em geral não vai ser a mesma coisa se eu troco as duas, se eu faço B vezes A. Então a gente diz que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Ok, vamos ver então como é que a gente soma duas matrizes através do exemplo. Então eu dei essa matriz A, essa matriz B. Nota que realmente dá para eu multiplicar essas duas matrizes, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então dá para multiplicar. A matriz resultante, então, quantas linhas e quantas colunas terá? Terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Ou seja, a matriz resultante vai ter 2 linhas e 4 colunas. Então, peguei a matriz A, coloquei aqui, vezes a matriz B, né? 3 linhas e 4 colunas. E a matriz resultante vai ter 2 linhas e 4 colunas. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei o nome de cada elemento. Lembra que cada elemento de uma matriz a gente pode dar um nome. Por exemplo, aqui na matriz A, esse é o A11, A12, A13. É lá o nosso primeiro vídeo. E aqui eu chamei essa matriz resultante na multiplicação de A com B, eu chamei a matriz resultante de matriz C. E eu dei um nome para cada um dos elementos. Esse eu chamei de C11. Por quê? Porque está na primeira linha, primeira coluna. Esse, por exemplo, eu chamei de C23. Por que C23? Porque ele está na segunda linha e terceira coluna. Então, dei o nome para cada um dos elementos. Eu coloquei o nome porque ele vai ajudar a gente na hora de determinar quanto vale cada um deles. Por quê? Olha, eu coloquei cada um deles aqui. O primeiro número, ele diz que eu vou pegar os elementos da primeira linha da primeira matriz. E o segundo número diz que eu vou pegar a primeira coluna da segunda matriz. Então, o primeiro número diz que eu vou pegar os elementos da primeira linha da primeira matriz e o segundo número diz que eu vou pegar a primeira coluna da segunda matriz. Se ficou confuso, volta agora o vídeo no que eu falei. Então, para descobrir o C11, eu vou pegar os elementos da primeira linha com a primeira coluna. Eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro e vou somar mais segundo vezes segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Olha só, para descobrir o C11, primeira linha vezes a primeira coluna. Então, 1 vezes 1, 1. Mais, e eu vou somando o segundo número aqui da primeira linha com o segundo número aqui da primeira coluna. Então, 2 vezes 2, 4. O terceiro número da primeira linha com o terceiro número aqui da primeira coluna. 3 vezes 1, 3. Então, 4, 5, 6, 7, 8. C11 vale 8. C12, eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 2
vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6 também. Então, eu peguei a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 12 mais 2, 14. C13, primeira linha com a terceira coluna. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 5, 10. Então, eu peguei a primeira linha com a segunda coluna. Desculpa. Eu peguei aqui no C13 primeira linha com a terceira coluna. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 5... Opa! Aqui 3 vezes 5, 15. Deixa eu arrumar aqui. Então, primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 5, 15. Ok. Então, 15 mais 5 deu 20. C14, primeira linha com a quarta coluna. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, mais 4. E 3 vezes menos 1, menos 3. Então, 4 mais 4, 8. Menos 3, 5. Descobri os 4 primeiros. C21. Agora eu vou pegar os elementos da segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha com a primeira coluna. Então, 5 vezes 1, 5. Mais 5 vezes 2, 10. Mais 1 vezes 1, 1. Então, 10, 15, 16. C22. Segunda linha com a segunda coluna. 5 vezes 2, 10. Mais 2 vezes 3, 6. Mais. Então, segunda linha com a segunda coluna. E 1 vezes 2, 2. Então, deu 18. C23. Segunda linha com a terceira coluna. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 5, 5. Então, deu 22. E por último, C24, segunda linha com a quarta coluna. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 2, mais 4. E 1 vezes menos 1, deu menos 1. Então, 24 menos 1, 23. Então, eu descobri qual que é a matriz resultante. Eu vou colocar aqui em cima. Então, ó, a matriz C resultante da multiplicação dessas duas, essa matriz aqui que eu vou colocar aqui em cima. Então, C11, C12, C13, C14. Aqui, então, 8, 14, 25. E a segunda linha, C21, C22, C23, C24. Então, 16, 18, 22 e 23. Então, 16, 18, 22 e 23. Galera, então esse é o finalzinho do conteúdo sobre matrizes. E aí na próxima a gente fala sobre determinantes, que é um assunto que vai englobar um pouco de matrizes. Até lá!